Bom dia, o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Resistência dos Materiais 3, e eu vou desenvolver com vocês alguns exemplos de deslocamento em estruturas utilizando o teorema de Castiliano. Bom, então eu quero determinar o deslocamento horizontal do ponto C, da estrutura esquematizada. Eu conheço a seção transversal dela, o momento de inércia da seção, e conheço o material com que ela é fabricada. Quero que considere apenas momento, portanto desconsiderar cargas normais e forças cortantes. Então eu tenho uma estrutura em U, invertido, biapoiada. Na extremidade superior direita, uma carga horizontal de 800 newtons para a esquerda. E o ponto C é o ponto da extremidade superior à direita. Eu quero saber o deslocamento horizontal dele. E aí estão as dimensões da estrutura. Muito bem, vou traçar o diagramamento real, depois o diagramamento virtual, depois combinar os dois usando a tabela de integrais e resolver o problema. Então, o diagramamento real para essa estrutura, no ponto de aplicação da força, o momento é zero, o momento é força vezes distância, com a distância nula, o momento é nulo. À medida que eu vou descendo na estrutura, no trecho vertical direita da estrutura, o momento vai aumentando, a distância vai aumentando linearmente. O momento máximo é no canto inferior direito, força vezes distância, 800 N vezes 500 milímetros, 400 mil Nm, é um triângulo. No outro trecho vertical à esquerda da estrutura, não há nenhuma força aplicada, momento é força vezes distância, como não há força, momento é nulo em todo o trecho. No trecho inferior horizontal, ele começa à direita com um momento de 400 Nm, porque a hora que vira a estrutura, vira o momento junto. Então, começa com 400 Nm à direita no trecho horizontal e termina à esquerda com zero, porque o momento vira quando vira a estrutura. Então, vem lá do trecho vertical zero, a hora que vira, continua com zero. Bom, como eu só tenho cargas concentradas na estrutura, o diagrama de momento é uma reta. Uma reta que começa em 400 milímetros, 400 Nm, termina em zero, o diagrama de momento só pode ser um triângulo dessa forma. Então esse é o diagrama de momento real da estrutura. Diagrama de momentos virtuais, eu preciso traçar a carga virtual. A carga virtual é uma carga unitária, 100 unidade, aplicada no ponto desejado C, na direção em que eu quero deslocamento, no caso horizontal, no sentido em que eu admito que o deslocamento vai ocorrer. Eu estou admitindo que o deslocamento vai ocorrer, do ponto C vai ocorrer para a direita. Então, apliquei uma carga virtual 100 unidade, horizontal, à direita, para a direita, no ponto C. Bom, o diagrama de momento para esse caso, no ponto de aplicação da força, o momento é nulo, porque o momento é força vezes distância, como não há distância é zero. À medida que eu vou descendo no trecho vertical esquerdo da estrutura, o momento vai aumentando linearmente. A distância vai aumentando linearmente, o momento máximo é no canto inferior esquerdo, força vezes distância total. 1 vezes 500 milímetros, 500 milímetros está aí um triângulo. No outro trecho vertical à direita da estrutura, não há nenhuma força aplicada, o momento é nulo no trecho inteiro. No trecho inferior horizontal, ele começa com 500 milímetros na extremidade esquerda e termina com zero na extremidade direita, porque o momento vira a estrutura, o momento vira junto, já falamos isso. Bom, como eu tenho cargas concentradas na estrutura, o diagrama de momento é uma reta. Então é uma reta que começa em 500 milímetros à esquerda e termina em zero à direita. Então é um triângulo conforme apresentado. Esse é o diagrama de momento virtual. Bom, agora eu vou combinar os diagramas de momento. Porém, eu olho na minha tabela de integrais e eu percebo que eu só tenho trechos retos na tabela. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou lembrar que eu estou calculando uma integral. Eu posso calcular a integral completa, eu posso calcular pedaços da integral e somar tudo. Né? Vale. Você aprendeu isso no cálculo integral, em matemática. Portanto, eu vou dividir essa minha estrutura em 3 trechos. Trecho 1, eu vou calcular a integral da multiplicação de momentos. Trecho 2, e vou calcular a integral da multiplicação de momentos desse trecho.
e trecho 3 e calcular a integral da multiplicação de momentos desse trecho 3 e somar tudo. Muito bem, então eu tenho 3 trechos agora, trecho 1, trecho 2, trecho 3. Então, no trecho 1, eu tenho no diagrama real 0, momento 0, no diagrama virtual o momento é um triângulo. Eu não tenho na tabela nenhuma linha, nenhuma coluna com momento nulo, nem precisa. Porque isso é uma multiplicação, qualquer coisa que multiplica 0 dá 0. Então 0 vezes um triângulo dá 0. O segundo trecho, eu tenho no momento real um triângulo crescendo para a direita. E no momento virtual um triângulo crescendo para a esquerda. Então eu olho na minha tabela. Então achei um gráfico parecido com o meu gráfico real, no momento real. Um triângulo crescendo para a direita. O valor máximo é B. Então B do trecho 2, B e I, B do trecho 2. E a parte virtual pode inverter, já expliquei no outro exercício, não precisa ser colunas real e linhas virtual ou vice-versa, tanto faz, é uma multiplicação. B vezes A é igual a vezes B, é a probabilidade comutativa da multiplicação, né? Então tanto faz. Então, mas eu encontrei aí um diagrama semelhante ao meu diagrama virtual desse trecho. É um triângulo crescendo para a esquerda e o valor máximo é alfa. Então, alfa do trecho 2, alfa e I. Então, essa multiplicação de integrais, essa integral da multiplicação de funções, desculpa, dá L sobre 6B alfa. E o trecho 3, eu tenho no diagramamento real um triângulo, no diagramamento virtual 0. E de novo, qualquer coisa vezes 0 dá 0. Portanto, esses são os meus 3 trechos, sendo que B do trecho 2 é 400.000 Nm e alfa do trecho 2 é 500 milímetros. Vamos substituir os valores então. Tá aí os meus 3 trechos. Trecho 1, trecho 2, trecho 3. Trecho 1 é nulo, 0, a integral é nula. Trecho 2 é L sobre 6B alfa. Trecho 3 é 0 de novo, é nulo. Então, trecho 2, L do trecho 2 sobre 6, vezes B do trecho 2, vezes alfa do trecho 2. E substituindo. Então, eu tenho I, tenho E. O I é 40.000 milímetros a quarta. O E é 200 gigapascal. Giga é 10 a nona. Pascal é Newton por metro quadrado. E eu estou substituindo esse metro por milímetro. 1 metro tem 1.000 milímetros. Mais 0, que é o trecho 1. Mais L do trecho 2, que é 600 milímetros sobre 6. Mais B do trecho 2, que é 400.000 Nm. Vezes B do trecho 2, que é 400.000 Nm. Vezes alfa do trecho 2, que é 500 milímetros, mais 0. Verificando as unidades aí, eu corto Newton com Newton. Corto o milímetro à quarta com um milímetro ao quadrado embaixo para milímetro ao quadrado. Os 3 milímetros de cima é milímetro cúbico. Corto o milímetro ao quadrado com milímetro cúbico, a resposta dá em milímetro. Ainda bem que eu estou calculando o deslocamento do ponto. E fazendo a conta, dá 2,5 milímetros. Esse é o deslocamento horizontal do ponto C, 2,5 milímetros. Deu positivo, quer dizer que eu acertei o sentido. Eu chutei o sentido do deslocamento para a direita e realmente a direita. Deu positivo, quer dizer que eu adotei o sentido correto. Então, fazendo exercício, a gente vai verificar isso com mais detalhe. Muito bem, exemplo 2. Mesma coisa, eu quero determinar o deslocamento horizontal do ponto C, da estrutura esquematizada. Eu conheço a seção transversal da estrutura e conheço o material do qual ela é fabricada. E eu quero considerar apenas momentos. Então eu tenho uma estrutura em L deitado. As dimensões estão aí. Era uma estrutura engastada na extremidade esquerda, com uma carga aplicada de 5 toneladas força na vertical, sentido para cima. E o ponto C é o ponto da extremidade superior, direita, extremidade livre da estrutura. Muito bem, o procedimento é o mesmo. Vou traçar o diagramamento real, traçar o diagramamento virtual, combinar usando a tabela de integrais e resolver o problema. Muito bem, o diagramamento real, então, tem a minha estrutura. No caso de ciências materiais,
No trecho vertical, o momento é nulo, não há nenhuma força aplicada lá. No trecho horizontal, o momento é zero no ponto de aplicação da força. O momento é força vezes distância, não há distância. Então é zero. E o momento vai crescendo até o engastamento, linearmente, porque a distância vai crescendo linearmente. Então, no ponto de aplicação da força, o momento é nulo. E no engastamento, o momento é máximo, que é a força vezes distância, 5 toneladas vezes 400 milímetros, que dá 2.000 toneladas força milímetro. Então é um triângulo começando em zero, à direita terminando máximo à esquerda, 2.000 toneladas força. Diagrama de momento virtual, eu vou aplicar a carga virtual. A carga virtual eu aplico no ponto desejado do deslocamento, C, na direção do deslocamento desejado, no caso horizontal, no sentido que eu considero, que eu imagino que seja correto. E eu estou admitindo que esse ponto C vai deslocar para a esquerda. Então, apliquei uma força virtual de 1 sem unidade, horizontal, no ponto C, sentido para a esquerda. Diagrama de momento para esse caso, da carga virtual. No ponto de aplicação da força, o momento é nulo, porque o momento é força vezes distância, não há distância. À medida que eu vou descendo nesse trecho vertical, o momento vai aumentando linearmente, porque a distância aumenta linearmente. Momento máximo no canto, força vezes distância. 1 vezes 300 milímetros, então um triângulo começa em 0, acaba no momento máximo, 300 milímetros. No trecho horizontal, como eu já disse no exemplo anterior, a hora que eu viro a estrutura, eu viro o momento. Então, no trecho horizontal, na extremidade direita dele, o momento é 300 milímetros também. Só que eu tenho um engastamento na extremidade esquerda desse trecho horizontal. E no engastamento o momento é máximo, portanto ele permanece constante o momento nesse trecho. É um retângulo, o valor de 300 milímetros do trecho inteiro. Muito bem, agora eu vou combinar os diagramas de momento. Da mesma forma que o exemplo anterior, eu não tenho na tabela trechos que são um L. Eu tenho apenas trechos retos. Então eu vou dividir a minha estrutura em dois trechos. Trecho 1, e calcular a integral da multiplicação dos momentos. E trecho 2, e calcular a integral da multiplicação dos momentos, e somar tudo. Muito bem. Então tá aí os meus diagramas real e virtual, de momento real e momento virtual. Então vamos pegar a tabela. Então para o trecho 1, eu tenho no diagrama real um triângulo, no diagrama de momento virtual um retângulo. E procurando na tabela, então eu tenho, por exemplo, linha 1, e o valor do momento máximo é A, então A do trecho 1. E eu tenho a coluna 1, que é um retângulo, e o valor do momento é alfa, então alfa do trecho 1. Combinando então esses dois gráficos, diagramas, sai da minha tabela L sobre 2 a alfa. No trecho 2, eu tenho no diagrama real 0, no diagrama virtual um triângulo. De novo, eu tenho 0 vezes alguma coisa, dá 0, por isso que nem tem na tabela. Então são os dois trechos, onde o A do trecho 1 é 2.000 toneladas força milímetro, e alfa do trecho 1 é 300 milímetros, conforme o diagrama que nós já traçamos. Muito bem, substituindo os valores e fazendo as contas, então, tá aí os meus dois trechos, trecho 1 e trecho 2. O trecho 1 é L sobre 2 A alfa, L do trecho 1 sobre 2 A do trecho 1, alfa do trecho 1, e o trecho 2 é nulo. Então, substituindo os valores, eu tenho um momento de inércia, 250.000 milímetros a quarto, eu tenho um modo de elasticidade, 120.000 kgf por milímetro quadrado, L do trecho 1 é 400 milímetros, A do trecho 1 é 2.000 toneladas força milímetro, e eu estou passando essa tonelada para quilogramas força. A alfa do trecho 1 é 300 milímetros. Então, acertando as unidades primeiro, corta quilograma força com quilograma força, corta milímetro a quarta com milímetro ao quadrado, só milímetro ao quadrado embaixo. Os 3 milímetros de cima são milímetros cúbicos. Corta milímetro quadrado com milímetro cúbico, a resposta dá em milímetro. Ainda bem, porque eu estou calculando o deslocamento do ponto. E fazendo essa conta dá 4 milímetros. Deu positivo, quer dizer que eu acertei de novo
o sentido do deslocamento deste ponto C. Muito bem, vamos ao terceiro exemplo. Mesma coisa, quero determinar o deslocamento, agora vertical, mas é só para mudar o exemplo, do ponto C, da estrutura esquematizada. Eu conheço a seção transversal da estrutura, o momento de inércia da seção, e conheço o material de que a estrutura é fabricada, modo de elasticidade. Momento de inércia 80.000 milímetros a quarta, modo de elasticidade 100 gigapascal. E eu quero apenas, de novo, considerar momentos fletores, desconsiderar cargas normais e cortantes. Então, tem uma estrutura em L invertida, biapoiada agora, não mais engastada, uma força de 1000 newtons aplicada horizontalmente na extremidade livre superior esquerda da estrutura, horizontal, sentido à direita. E o ponto C é o ponto da extremidade inferior direita da estrutura, livre, extremidade livre inferior direita da estrutura. As medidas da estrutura estão aí. Bom, traçar o diagramamento real, traçar o diagramamento virtual, combinar os dois e acabou o problema. Então, o diagrama de momento real para essa estrutura, no ponto de aplicação da força, o momento é nulo, porque o momento é força vezes distância, a distância é nula. À medida que eu vou descendo na estrutura, no trecho vertical dela, o momento vai aumentando, força vezes distância cada vez maior. No canto da estrutura, no canto inferior esquerdo da estrutura, o momento é máximo, força vezes distância. 1000 newton vezes 500 milímetros, está aí nesse trecho, o diagramamento é um triângulo. A hora que vira a estrutura, vira o diagrama de momento de novo, vai dar 500.000 newton milímetros. No último trecho à direita, o trecho horizontal à direita, não há nenhuma força aplicada a nada. Então o momento aí é zero. Bom, o trecho que está faltando, esse trecho intermediário horizontal, então ele começa à esquerda com 500.000 Nm e termina na extremidade direita a zero. Como só há cargas concentradas aplicadas na estrutura, o diagrama de momento é uma reta. Então começa com 500.000 Nm à esquerda, acaba com zero à direita. Só pode ser um triângulo, o diagrama de momento desse trecho. Então esse é o diagrama de momento real. Diagrama de momento virtual, eu vou aplicar a carga virtual no ponto em que eu quero deslocamento, ponto C, na direção em que eu quero deslocamento, vertical, e admitindo um sentido que eu imagino que seja o deslocamento desse ponto C. E eu vou imaginar que esse ponto C desce. Então, vou aplicar uma força virtual de 1, sem unidade, vertical, no ponto C, sentido para baixo. Muito bem, traçando o diagrama de momento para esse caso. No ponto de aplicação da força, o momento é nulo, porque o momento é força vezes distância, não há distância. À medida que eu vou andando para a esquerda nesse trecho horizontal, o momento vai aumentando linearmente, porque a distância aumenta linearmente. Então, bem no ponto do primeiro apoio, do apoio central da estrutura, o momento é máximo, força vezes distância, 1 vezes 300 milímetros, momento máximo 300 milímetros, bem no apoio central. É um triângulo, o diagrama de momento desse trecho. No trecho vertical da estrutura, não há nenhuma carga aplicada. Então, o momento aí é nulo, o momento é força vezes distância. Não há força, então o momento é nulo no trecho inteiro. No último trecho horizontal que sobra, esse trecho intermediário aí, horizontal, ele começa à esquerda com o momento zero, porque a hora que gira a estrutura, gira o momento junto, então desce o momento zero, a hora que chegar aí é zero. E esse trecho, o diagrama, o momento termina à direita, na extremidade direita, com 300 milímetros. Como eu só tenho cargas concentradas na estrutura, o diagrama de momento é uma reta, começa em zero, acaba em 300, só pode ser um triângulo desta forma. Então esse é o diagrama de momento virtual. Agora eu vou combinar os diagramas. Mais uma vez, eu preciso dividir a minha estrutura em 3 trechos. Então, trecho 1, e calcular a integral da multiplicação dos momentos. Trecho 2, e calcular a integral da multiplicação de momentos. E trecho 3, e calcular a integral da multiplicação de momentos. E somar tudo depois. Muito bem. Então, está aí o diagrama real e o diagrama virtual. No trecho 1, eu tenho no diagrama real um triângulo, no diagrama virtual zero. E nós já discutimos isso, dá zero. Zero vezes qualquer coisa é zero, então a multiplicação de funções, uma função que é zero, uma função que é nula, vezes qualquer outra dá zero. No trecho 2, eu tenho
diagrama de momento real, um triângulo maior à esquerda. E no diagrama de momento virtual tem um triângulo maior à direita. Então eu olho o meu diagrama, a minha tabela, desculpa, e vou identificar um gráfico semelhante ao meu momento virtual, um triângulo, valor maior à direita, então B do trecho 2, e na segunda coluna, um diagrama semelhante ao meu diagrama real, um triângulo, valor máximo à esquerda, alfa. Só que agora eu estou identificando um detalhe diferente. Agora eu tenho os meus diagramas de momento, um para um lado, outro para o outro lado. O diagrama de momento, por exemplo, real, ele está para baixo do ponto de referência, né, da linha de referência. E o momento virtual, ele está para cima da linha de referência. Isso significa que, se eu lembrar da definição de momento, assim por diante, um dos dois é positivo e o outro é negativo. Não interessa qual é positivo e qual é negativo. Porque se eu disser que para baixo da linha é positivo, então o momento real é positivo e o virtual é negativo. Se eu disser que o momento positivo é para cima da linha de referência, então eu vou dizer que o momento real é negativo e o virtual é positivo. Não importa, porque isso é uma multiplicação, e uma multiplicação de dois números, um positivo e outro negativo, dá negativo. Bom, vamos achar a equação primeiro. Então, a equação da tabela da L sobre 6B alfa. Só que, como eu acabei de explicar, eu estou multiplicando momentos, um deles é negativo, o outro é positivo. Não sei qual é positivo e qual é negativo, mas eu sei que um é positivo e o outro é negativo. Então, essa multiplicação dá negativo. Então, dá menos L sobre 6B alfa, onde B o trecho 3, o trecho 3 eu tenho no diagrama de momento real 0, no diagrama de momento virtual um triângulo, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Portanto, esses são os meus três trechos, onde B do trecho 2 é 300 milímetros e alfa do trecho 2 é 500 mil newton milímetro. Muito bem, vamos substituir e fazer as contas. Então está aí a minha equação geral, os meus três trechos, trecho 1, trecho 2 e trecho 3. O trecho 1 é nulo. O trecho 2 é L sobre 6B alfa, sinal de negativo, não posso esquecer. E o trecho 3 é nulo de novo. Então, o trecho 2 menos L do trecho 2 sobre 6, vezes B do trecho 2, vezes alfa do trecho 2. Eu tenho todos os valores já. O momento de inércia da seção 80 mil milímetros a quarta. O modo de eletricidade 100 gigapascal. Giga é 10 a nona, pascal é newton por metro quadrado. Eu estou passando esse metro para milímetro. Um metro tem 1000 milímetros. Multiplicando 0 mais menos, dentro do parênteses, o comprimento do trecho 2 é 400 milímetros sobre 6. B do trecho 2 é 300 milímetros. Alfa do trecho 2 é 500 mil newton milímetro mais 0 do trecho 3. Então, corta newton com newton. Corta milímetro a quarta com milímetro quadrado, sobra milímetro quadrado embaixo. Em cima eu tenho 3 milímetros, milímetro cúbico. Corta milímetro quadrado com milímetro cúbico, a resposta dá em milímetro. De novo, ainda bem, porque eu estou calculando o deslocamento do ponto, no caso, o deslocamento vertical do ponto C. E fazendo essa conta dá menos 1,25 milímetros. O que significa o sinal de menos? Significa que eu errei a hora que eu chutei o sentido do deslocamento do ponto C. Eu tinha chutado que o ponto C descia e acabei de descobrir que o ponto C sobe nessa estrutura. E é verdade, se olhar a minha estrutura aqui, o movimento real dessa estrutura sob a solicitação de 1000 newton, a hora que eu aplico 1000 newton, o ponto em que 1000 newton está aplicado, ele vai andar para a direita. E como eu tenho um apoio fixo lá no canto inferior esquerdo, a estrutura gira. Então, entre os dois apoios eu tenho uma barriga para baixo, mas a peça não pode fugir do apoio intermediário. A única solução é o trecho que tem o ponto C subir, conforme está aí na figura. Então, a minha estrutura original é a estrutura deslocada. Então, o ponto C, efetivamente, ele sobe.
E eu achava que ele descia, né? Por isso que deu sinal negativo nos cálculos. Ou seja, se eu errar o sentido do deslocamento, não faz mal, porque a matemática resolve para mim, como eu acabei de demonstrar para vocês. Bom, muito obrigado. Minha aula de hoje é essa. Obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.